Se o seu aluno não aprofunda a transformação nos seus treinamentos, a culpa é sua. E nesse vídeo eu vou te ensinar o guia definitivo para que você consiga realmente levar uma transformação profunda e sincera nos seus programas de treinamento. Vem com a gente! Eu quero começar esse vídeo dizendo para você que eu também, no início da minha carreira, achava que eu era um excelente, um exímio aplicador de dinâmicas, eu sabia conduzir bons exercícios na área comportamental ou na área cognitiva com os meus alunos, e depois de um tempo eu comecei a perceber que eu fazia muita coisa de maneira completamente errada. Que eu conduzia processos terapêuticos, por exemplo, em treinamentos comportamentais, sem saber qual é o preâmbulo, qual é o passo a passo, qual é o meio, o método para que eu levasse o meu aluno a uma transformação mais profunda. E esse gatilho disparou em mim lá em 2009, 2008, quando eu comecei a perceber que na aplicação de uma ferramenta de análise transacional, mais da metade da turma não tinha entrado no estado emocional desejado para aquela atividade. Falei, cara, eu vivi essa experiência de maneira tão profunda num treinamento e eu estou aplicando essa experiência aqui com os meus alunos, mas metade da sala está completamente longe do processo ideal para esse treinamento. Eu comecei a me debruçar nas metodologias e comecei a estudar de maneira muito mais profunda todo o passo a passo para aprofundar cada vez mais as camadas na transformação. E eu percebi algo fundamental. Até 2008, 2009, eu me preocupava muito em aplicar a dinâmica. Eu me preocupava muito em colocar o aluno sentado na cadeira ou em pé, achando que ele estava no estado de fluxo para que eu pudesse aplicar uma atividade com ele. Esse foi um erro fatal que eu cometi. Aliás, esse foi um erro infantil que eu cometi. Depois que eu comecei a perceber que existe algo muito mais importante do que a aplicação de uma dinâmica num processo de treinamento, eu entendi que existe um guia definitivo para que esses alunos realmente possam aprofundar a transformação, e é sobre isso que eu quero te falar agora, tá bom? Vamos lá. Bom, eu percebi claramente, depois de um tempo, que existem algumas etapas fundamentais para que eu possa levar o meu aluno a uma transformação dentro dos meus programas de treinamento. E esse guia, ele parte do princípio básico de que o meu aluno, ele viu, ouviu e sentiu uma série de coisas ao longo da sua vida. Só que eu, na minha inteligência, queria aplicar uma dinâmica. Eu queria fazer esse aluno andar no vidro, eu queria fazer esse aluno andar no fogo, eu queria fazer esse aluno passar por um processo emocional forte no meu treinamento, eu queria aplicar uma integração sistêmica, quebrar uma placa, por exemplo, e todo o meu foco, toda a minha energia pedagógica ficava aqui. E paz, meus amigos, eu percebo claramente hoje muitos treinadores comportamentais, muitos treinadores de forte impacto emocional ainda colocando as suas fichas na aplicação de uma dinâmica. E eu quero te falar, aplicar dinâmica é um princípio básico de um treinador, só que não é tudo. Eu posso cravar e dizer que nesse guia definitivo, a aplicação da dinâmica, ela pode incorporar aí uma média de 15, 20% de todo o seu trabalho. Eu comecei a perceber que a aplicação de uma dinâmica, ela pode iniciar, por exemplo, um dia antes da atividade. Eu comecei a perceber que deve haver uma preparação profunda para que aquele aluno viva uma experiência. Então só imagina que você tem um treinamento comportamental, onde nesse treinamento você coloca uma atividade como firewalking para a sua audiência. É claro que esse aluno vai passar pelo fogo. É claro que se você fizer lá, colocar sua brasa, sua fogueira, se você fizer todo o seu processo, ele vai passar pelo fogo. Mas qual é o objetivo de passar pelo fogo? É só superar o medo? É só superar uma adversidade? É só passar com energia de raiva muito forte, tirar uma foto e colocar no Instagram? Não. É uma dinâmica de forte transformação para esse aluno. E essa dinâmica tem que estar dentro do contexto. Ela tem que ter um porquê, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um objetivo. E talvez esses objetivos eles comecem a ficar muito mais claros para esse aluno quando aqui, de cara, você começa a trazer para ele a ideia de que existem contextos. Então, nesse primeiro ponto, anota isso, hein? O guia definitivo parte do princípio de que, para aplicar uma dinâmica de forte impacto emocional, você precisa começar com os filtros, você precisa começar com os preâmbulos,
Você precisa começar a preparar a sua audiência para o que está por vir. André, você pode explicar um pouco mais o que é um filtro? Posso. O filtro é uma atividade, é um modelo de linguagem que você vai utilizar, onde você vai falar com o cérebro límbico desse aluno. Você vai falar com o sistema límbico desse aluno. Você não vai falar, por exemplo, com o neocórtex desse aluno. Você não vai falar com o cognitivo dele. Você não vai falar com o racional, com o lógico dele. Você não vai falar com o cérebro julgador dele. Você vai falar com o subconsciente desse aluno. Os filtros são linguagens que podem inspirar esse aluno a viver uma experiência. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma atividade como Glass Walking, que é uma atividade que, na minha percepção e no meu modelo metodológico, ela bebe da jornada do herói, do Joseph Campbell, por exemplo, eu trabalho a jornada passo a passo. A grande metáfora é, a sua jornada é passo a passo, caminhando de forma constante com foco no seu objetivo. Ou seja, se eu sei que o meu objetivo é justamente esse, no filtro eu vou investir pelo menos aqui 40, 50 minutos de preâmbulo. Fazendo o que, André? Talvez contando a minha história, talvez contando a minha jornada do herói, talvez contando para esse aluno tudo que eu vi, ouvi e senti ao longo da minha vida. Talvez contando para esse aluno como foi quando eu recebi o meu chamado à minha missão. Como foi negar a minha missão lá no início. Como foi dar o aceite à missão. Como foi ter mentores que me nortearam ao longo do processo. Como foram as quedas da minha carreira, que não foram poucas, foram muitas. Como foram as superações da minha carreira. Como foi a fase crescente da minha carreira. Como é que eu estou construindo um legado. Então, todo esse contexto eu trago com linguagem ericksoniana. Eu posso trazer, inclusive, linguagem de metáfora e trazer loopings na metáfora. Eu conto histórias, conto metáforas e dentro da metáfora eu faço um looping trazendo para a minha vida pessoal ou profissional ou para a vida daqueles alunos ou utilizando, inclusive, informações que esses alunos nos deram nas fichas de anamnese, de inscrição para o treinamento. Então aqui, com a boa música de fundo, com a linguagem muito bem apropriada, com todo um preâmbulo muito bem estruturado, esse aluno ele já vai começar a se sensibilizar. Esse aluno ele começa a entender que o que está ali, aquele caco de vidro, aquele fogo que ele vai passar no futuro, ali é só um processo, é só uma técnica estruturada. Mais importante do que ela é o projeto de vida. É o que ele quer deixar ali ou o que ele quer integrar a partir dali. E isso serve para todas as dinâmicas, pessoal. Isso serve para passeio cego, para processo Dickens, serve para vergalhão, para flecha, serve para o naufrágio, serve para qualquer tipo de atividade, tanto comportamental quanto experiencial. O filtro é o preâmbulo desse guia. Eu posso arriscar aqui e dizer para você, tá? Treinador que vai direto ao ponto está fadado ao fracasso. Treinador que vai direto ao ponto está fadado a perder a sua turma. Treinador que queima etapa e vai direto para a aplicação dinâmica, ele corre um sério risco de deixar a sua turma em perfis ou níveis superficiais. Então, quer aprofundar a transformação? Comece com um bom filtro. Mas o filtro não é tudo, tá? O filtro é o primeiro estágio de um processo. No filtro, você está sensibilizando. O filtro, você está vendendo uma ideia. O filtro, você está apresentando uma metodologia. Logo após o filtro, você vai investir nos processos de indução. E aí, ó, a maioria das dinâmicas de forte impacto emocional, elas vêm acompanhadas de uma indução. Por exemplo, se eu vou fazer uma quebra de placa, eu preciso levar esse aluno a um estado de raiva. Eu preciso que ele acesse a energia poderosa da raiva. Eu preciso que, fisiologicamente, a pupila desse aluno dilate, a orelha esquente. Eu preciso que o coração dele bata mais forte dentro de um processo de 3 minutos, por exemplo. Então, a partir do instante que eu faço o filtro, eu preciso também conectar logo depois um processo de indução. No Firewalking, por exemplo, nós trabalhamos o Incantation. O Incantation é justamente um processo de indução. A gente vê muita barbaridade por aí fora hoje no mercado de treinamento, pessoas passando pelo fogo ali, sem nenhum tipo de propósito. Faz uma fila, próximo, 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 o pessoal vai passando. Eles vão passar pelo fogo e eles não vão queimar o pé.
E eles não vão queimar o pé porque o treinador é muito bom, não. Não é por isso. Eles não vão queimar o pé porque é feito tecnicamente. Tem até um vídeo que eu falo sobre isso aqui, ó. Você pode procurar aqui na nossa lista de vídeos. Ele não vai queimar o pé porque é estruturado para isso. Mas ele não vai ter um aprendizado ali dentro. Ele não vai aprender. Ele não está sob forte impacto emocional. O único forte impacto emocional que ele tem ali é o medo do fogo. Mas ele não está empoderado. Então, o Incantation é justamente uma forte preparação para que esse aluno passe pelo fogo, por exemplo. A quebra de placa, a energia de raiva. Feche seus olhos, respire profundamente, em processo circular. O ar que entra, o ar que sai. E só imagine que você respira a cor vermelha. E quanto mais você respira, mais acesso à energia de raiva você tem. Isso! Agora multiplica toda essa energia de raiva 3 vezes mais. E quanto mais você aprofunda, mais forte você fica, mais ativado você fica, mais conectado com as suas feridas mortais você está. Isso para a placa. Então, a indução é muito importante. E essa indução é feita de forma coletiva. Então, olha só, muito cuidado, tranquilidade, tempo para o filtro, conectando o filtro a uma boa indução, onde você vai aprofundar com esse aluno e colocar ele no estado emocional, e aí sim, depois, você vai fazer a aplicação dinâmica. Então, aplicar a dinâmica é o terceiro ponto do processo. Isso aqui é um guia, um passo a passo. Quando você investe aqui um tempo legal para fazer filtros e induções, o aluno, quando vai passar pela atividade, ele já está prontinho. Ele está completamente entregue ao teu treinamento. E aí, meu amigo, a mágica acontece, né? As transformações acontecem. E as pessoas falam, poxa, vivi uma experiência ali, cara, quebrei uma placa, quebrei uma flecha, fiz um passeio às cegas lá num gramado, não fez nenhum sentido para mim, foi até legal, o pessoal se emocionou, mas eu não vi muito sentido, foi gostoso, foi legal, mas por quê? Porque não houve esse preâmbulo. Falando de passeio às cegas, vocês devem conhecer essa atividade, o passeio cego, o filtro que eu utilizo, ele vai quase 1 hora de filtro. É quase 1 hora de preparação. Então, nesse sentido, você precisa ter muito cuidado com isso aqui. Quando o aluno ele passa pela dinâmica, ele precisa estar pronto. André, quando é que eu sei que o aluno está pronto? Calibragem, microexpressões. Eu só começo uma atividade quando eu percebo que a audiência está pronta para aquela atividade. Se é uma dinâmica mais emocional, você consegue ver o estado emocional de quem está ali te assistindo. Se é energia de raiva, você vê, inclusive, por bioenergética, os corpos, o pessoal rígido, querendo fazer atividade. Tá? Então, é muito importante que você realmente invista um tempo aqui para que você aplique a dinâmica. Aplicou a dinâmica, André, acabou aqui? Não. Tem que ter um fechamento. Tem que ter um propósito maior. Então, aqui, ó, no final do contexto do processo, você vai trabalhar o novo olhar. É a ressignificação. Ressignificação. O que é isso, André? Gerar para esse aluno um novo olhar. Esse aluno, ele passou por um processo contigo de um grande impacto emocional ali. Em qualquer atividade que você tenha feito com ele. Atividades mais simples. Aqui no experiencial, por exemplo, a gente tem atividade que é o salto, que é uma atividade simples. Simples, que apenas o aluno dá um pulo. É só um pulo que ele dá. E nesse contexto de apenas um pulo, depois de meia hora, toda a turma está completamente sensibilizada. Porque eu fiz filtro, eu fiz indução, eu apliquei e eu preciso agora gerar um novo olhar. E a geração do novo olhar é a base da ontologia. Ontologia. É a base sólida. Que é o que, André? Gerar para esse aluno uma nova percepção. Se você trabalhou aqui, por exemplo, uma atividade que fez ele se remeter ao passado, sei lá, trabalhou relação com pai, com mãe, trabalhou traições, trabalhou relações, se você fez processo de rebirthing, voltou à vida intrauterina ou até além, a depender da sua crença ou do modelo de treinamento que você trabalha, é muito importante que aqui você gere também um novo olhar para esse aluno. Qual é o novo olhar a partir de agora? Qual é a nova perspectiva? Qual é a sua relação com esse passado a partir de agora?
e deixar claro para ele que sim, ele pode mudar o passado. Ah, André, como assim? Como é que eu posso mudar o passado? Como é que esse aluno pode mudar o passado? Claro que pode. A partir do instante que ele olha diferente para o passado. A partir do instante que ele olha de maneira completamente destoante ao que ele olhava meia hora antes. Se você olha o passado de forma diferente, você muda todo o seu contexto. Alunos que têm problemas com os pais, tem muito aqui. De alunos que chegam, por exemplo, com o pai ou com a mãe. Ele não vai mudar a relação com o pai dele que passou. O pai foi quem foi. A mãe foi quem foi. Com todo o recurso que eles tinham naquele momento, foi a criação que eles deram para aquele filho. Não posso mudar fatos, mas eu posso mudar as minhas percepções do contexto. Se eu mudo a percepção, eu mudo todo o meu futuro. Então, o processo da ressignificação é muito importante, tá? E depois da ressignificação, não menos importante, um processo de debriefing. André, o que é o debriefing? Debriefing são as discussões de resultados. No debriefing, nós vamos compartilhar os resultados. Como foi a experiência? Vamos colocar isso para falar um pouco. Como é que foi a experiência? Viver aquela atividade, viver aquela dinâmica, aquele exercício? Como foi para esse aluno viver a experiência? Porque, inclusive, aqui no debriefing, você consegue perceber quem realmente viveu e quem ainda assim não viveu. Só que um treinamento, ele é uma dança. Um treinamento, ele é feito, esquematizado, de forma orquestrada. É o Bohemian Rhapsody, que eu falo tanto aqui no YouTube. Então, nesse sentido, se no debrief, cara, sinto que tem algo aberto aqui ainda. Sinto que tem algo que eu vivi aqui, André, mas que não foi completamente fechado, tô triste ainda. Ok, eu tenho duas possibilidades. Olha só, num debriefing eu posso fazer aqui uma intervenção com esse aluno individual, na sala ou fora, ou eu posso, inclusive, a dependendo do treinamento, eu posso postergar esse trabalho para uma outra atividade. Porque um treinamento é uma dança. E se ele me traz uma informação de que, por exemplo, poxa, André, tem algo em aberto ainda aqui com a minha mãe, ou com as minhas finanças, ou com as minhas relações conjugais, e eu sei que eu tenho uma atividade que vai trabalhar isso daqui a 3 horas, ou à noite, ou amanhã pela manhã, fatalmente eu deixo para depois. Eu posso deixar para depois. Já aconteceu aqui em relações de filhas que perderam o pai, uma filha que perdeu o pai, ele foi morto, e a sensação dela de que tinha ficado alguma lacuna em aberto. O pai morreu meio que brigado com ela. E no outro dia eu teria o passeio cego. E o meu filtro do passeio cego é justamente o mentor maior, que é o pai, aqui nessa experiência humana. E eu falei com ela isso num sábado. Eu falei, olha, amanhã pela manhã eu te prometo que você vai ter um encontro maravilhoso com seu pai. Você consegue aguentar até amanhã? E ela falou, eu consigo. Ótimo, matou ali. E no outro dia foi maravilhoso. Se ela falar, não consigo, intervenção ali mesmo. Entende? Então perceba que esse é um guia, é um passo a passo. Sempre comece com um filtro. Faça uma indução caprichada. Aplique a dinâmica de maneira pedagógica. Invista em ressignificação. Proporcione debriefings para a sua audiência, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido muito instrutivo para você, assim como foi para mim mudar a percepção dos meus treinamentos através desse guia e desse passo a passo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, vai aqui embaixo, comenta pra gente, curte, deixa seu like e o melhor, tá? Copia esse link e espalha ele para o máximo possível de treinadores, tá bom? Vem com a gente!